Fala, Invictus! Sejam bem-vindos a mais uma edição desse que é um fenômeno, Invictus Podcast, trazendo sempre grandes figuras, contando histórias incríveis, e a gente se emociona, né? A gente começa a vivenciar também com os amigos, com os nossos convidados, as suas histórias de vida, que motiva a gente também. E não é diferente hoje. O Invictus Podcast está recebendo mais um amigo, mais uma figura pública, e você vai ter o prazer de conhecer, não só de ouvir falar. Já ouviu muito a dizer o nome dele, talvez você só ouve falar daqui e dali, mas hoje você vai conhecer um pouco a história do nosso convidado. Já quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha, dar um like, né? Não é assim que pede, pessoal? Deixa um seu like aí. Então, galerinha, deixa o seu joinha, o like e compartilha para todo mundo. Segue a gente no Instagram também, né? E dá aquela moral. Manda aí para os seus grupos de WhatsApp, para todo mundo, porque o bate-papo de hoje é sensacional. Senhoras e senhores, o Invictus Podcast tem a honra de receber Adilson Moreira. Seja bem-vindo. Tudo bom, Fernando? Rapaz, nome importante, Adilson Moreira. Você é médico? Opa, quase. Rapaz, é engenheiro? Quase. Rapaz, deixa eu ver. Porque esse nome é forte, né? Deixa eu ver. Você trabalha na Petrobras? Quase. Caramba! Rapaz, vou acertar. Você é pastor? Também. Rapaz, nome de pregador, Camboriú. Nessas igrejas grandes aí do Brasil. A maior igreja de Itaperuna hoje é a Bethesda. Eis-me aqui. Já foi lá na Bethesda? Opa, Um abraço, lá. Um abraço pro meu amigo, o pastor Arnolfo, que já esteve aqui no Invictus, deu uma aula pra gente. Quero agradecer a sua disponibilidade. Você tá aqui nesse bate-papo, sabendo que você é comunicador também, né? Fernando, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Vou fazer uma vinheta pra você. A apresentação, Adilson Moreira. Pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês hoje no Invictus. Sempre vejo aqui os meus amigos, meus colegas passar por aqui. Cara, será que um dia eu vou estar lá? Para. Eis-me aqui. Não, você não falou isso não, falou? Que bacana. Falou mesmo? Você estava com esse sonho de vir aqui no Invictus? Sério. Vou até mais tarde na igreja agradecer por essa realização, essa muito manifestação bom de carinho aqui com o Invictus Podcast. Saúde, Matias. E você vai poder agora apresentar-se para as pessoas que te ouvem, que conhece o Adilson da rua, o Adilson da saúde, o Adilson pastor, o Adilson da comunidade, mas não sabe qual é a origem. Você veio de qual bairro, qual cidade, qual estado? Você é realmente itaperunense? Vamos lá, seu nome é Adilson Moreira mesmo? Meu nome é Adilson Moreira, popularmente entre os amigos aí, pastor Adilson, né? E a gente consegue transitar facilmente aí entre essas comunicações, esses dialetos de nome. Bacana, cara. Então, sou itaperunense, nascido e criado aqui na cidade, né? Aqui eu cresci, me desenvolvi, uma cidade que eu amo muito. A minha origem é uma origem da maioria dos itaperunenses, né? Origem de família simples, humilde, 5 irmãos, né? Filho da Dona Maria Aparecida, filho também do saudoso e também já falecido Jorge Lucas, né? Meu pai eu não o conheci, que eu perdi, eu tinha 3 meses de idade, mas quando eu visito a minha família, minhas tias, né, que o conheceram muito bem, eles fazem uma ligação muito grande de mim para com meu pai. Minha mãe também veio refletir muito na minha pessoa, a pessoa do meu pai. A forma cuidadosa, respeitosa que eu tenho de tratar as pessoas, a comunicação entre os amigos, entre os irmãos, né? Sou muito família. Sou casado com a Bianca, uma linda esposa, mãe de 2 filhos lindos, Alice, futura fisioterapeuta, e também do João Pedro, de 14 anos, né? Tenho 2 cachorros e também 2 gatos. Já vi que você gosta de animais, né? Gosto. 2 cachorros e 2 gatos dentro de casa? 2 cachorros e 2 gatos. Literalmente dentro de casa. Corajoso, hein? E olha que cão e gato às vezes não se dá bem, não, hein? Não se dão bem, mas lá em casa eles se dão bem. É obrigado a se dar bem, né? É obrigado. Bota na linha, né? Todos os dias pela manhã, quando eu acordo, eu sou o primeiro a acordar na minha casa. Geralmente eu acordo bem cedo, 5h30, já tô acordado. Vou fazer café. O primeiro contato que eu tenho no dia, na verdade, são com os meus bichinhos, com meus animais.
vejo os 2 cachorros lá fora na varanda, brinco com meus gatos, dou comida, depois faço meu café. Tem um momento singular e ímpar, que é a minha oração e meditação matinal. Acordo cedo todos os dias para dar tempo de eu fazer tudo isso, até eu sair, ir para o trabalho e batalhar aí a cada dia, na verdade, como se fosse o último. Eu vivo dessa forma. Adilson, você falou que perdeu seu pai muito cedo. Acredito que para uma mãe, né, naquela época, hoje já é difícil, imagina lá atrás, né, que a mulher dependia muito da ajuda do pai. Como é que foi a sua infância? Como é que você cresceu num lar sem a presença paterna? Então, Fernando, na verdade, é um marco, né? Isso aí marca, na verdade, a nossa história e também a história da minha família, né? 1975, né? Quando eu nasci, eu tinha 3 meses. Meu pai, tragicamente, ele veio a óbito. Conta-se a história, né? De que acho que uma tia minha veio para um final de semana na minha casa. Morávamos ali no onde hoje é o frigorífico, né? Meu pai foi um dos primeiros empregados do Mário Brum na época, né? Um dos primeiros encarregados, ele que fazia tudo, agia tudo. E na verdade, essa tia minha veio para nossa casa. Parece que ela estava com grávida e desejo de comer um peixe. Meu pai prontamente pegou a tarrafa e foi para o rio para poder pescar, né? Conta essa história também que meus irmãos parece que eles foram juntos, que era bem próximo, né? Segundo a história, meu pai ele lança a tarrafa agarra e ele mergulha para poder desagarrar a tarrafa, bate a cabeça e não consegue sair, né? Ele se entrelaça na tarrafa com a pancada que ele levou na cabeça, meio desacordado, então subiu várias vezes, meio que pedindo ajuda, né? Acredito que meus irmãos também presenciaram isso. Eu acredito que parte dos meus irmãos, eles tiveram até consequências psicológicas futuramente, né? Devido a essa questão de ver, viver. E todos os meus irmãos aí, outros com 6 anos, outros com 10, 12, meu irmão mais velho tinha 14, né? Então, a minha família é marcada por essa tragédia. E isso fez, na verdade, com que a nossa família se mantesse unida até um certo ponto, né? Depois, na verdade, a minha mãe, uma mulher que era do lar, né? Ela tem que se sair do lar para poder trabalhar de doméstica, trabalhar de empregada, lavar roupa, trabalhar na casa das pessoas. Os meus irmãos, todos eles foram meio que adotados, né? Foram morar em outras residências, né? Para trabalhar como cuidadores de filhos de outras pessoas já muito novos, né, para poder, às vezes, de repentemente ter o que comer, ter aí a sua subsistência. Mais tarde, todos esses irmãos, depois de crescidos, né, voltam para casa, a gente passa a conviver junto de novo depois de muitos anos. E a nossa família ela é marcada dessa forma, né? E os meus irmãos, nós somos muito unidos, né? A gente tem um respeito, um carinho assim um pelos outros, que a gente foi, na verdade, se cuidando, né? A minha mãe teve que sair para trabalhar fora. E, na verdade, quem cuidava um do outro eram os irmãos. A minha irmã cuidava de mim, o meu irmão cuidava dela, e a outra cuidava do meu irmão mais novo. E assim a gente foi crescendo. E a sua mãe devia ter passado um processo delicado, né? Você com 3 meses, você falou? 3 meses, 3 meses. Eu, E a- particularmente, toda a minha infância eu vivi mesmo junto com tias, tios. Minha mãe tinha que trabalhar, eu muito novinho, né? Então, as minhas tias que me ajudaram a criar aquela coisa toda, até eu ir crescendo, mas a vida da minha mãe sempre foi correria, Isso não te né? revoltou, não? Na verdade, não revoltou, mas isso me deu uma vontade muito grande de estar onde que eu estou hoje, né? Que naquele período, na verdade, a minha mãe ela não tinha o recurso necessário e nem as assistências sociais hoje que o Estado tem para poder oferecer para mulheres que passam por esse tipo de situação, né? Esse tipo de vulnerabilidade social. Então, hoje, isso me dá uma vontade muito grande de lutar por esse tipo de bandeira. Ou seja, a causa social hoje, ela é uma de minhas bandeiras, né? Eu conheci a pobreza, parte assim, dos meus irmãos já passaram muita dificuldade, a gente já chegou a passar dificuldade, fome, coisa desse tipo. Então, na verdade, isso nos motiva hoje a lutar para que essas coisas não aconteçam, né? E se acontecer, pelo menos que seja atenuada de alguma forma. Hoje, na verdade, o poder público tem muitas medidas e setores e políticas públicas que faz com que
E esses recursos cheguem até essas mulheres que são vulnerabilizadas, né? Que são largadas, agredidas por maridos, coisas desse tipo. As crianças hoje, por exemplo, na minha época, meus irmãos, a gente vivia na casa dos tios, né? Hoje em dia a gente tem creche, hoje em dia a gente tem projetos sociais, né? Eu vim de projeto social. Que projeto social é esse? A minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade, saía todo mundo para trabalhar, minha mãe também trabalhava, minhas tias trabalhavam, eu estudava e, consequentemente, eu ficava na rua. Minha mãe vendo que aquilo não ia terminar bem, ela me levou na oficina mecânica, chegou lá pro cara e falou assim, amigão, ó, arruma um emprego pro meu filho aí. O cara, não, pelo amor de Deus, senhora, não posso não, ele é muito pequeno e tal, eu também não posso pagar, não, você não tem que pagar nada aí não, deixa ele aí. Mas o que ia fazer? Não, para qualquer coisa. Aí o cara que foi meu primeiro patrão aceitou, eu chegava da escola, almoçava e depois ia para essa oficina mecânica. Lá eu lavava peça de carro, tive contato com a mecânica, tive contato com essa parte, né, técnica, né, que futuramente isso me ajudou muito quando adentrei na Petrobras, na área técnica, na indústria de petróleo e gás. E muito novo eu comecei a trabalhar, aos 12 anos de idade. Ali eu fiquei assim quase 6 meses, né, e nem tinha salário, entendeu? Nem tinha salário e, tipo assim, aquilo foi meu projeto social, né? A minha mãe, de forma não foi intencional e também não foi inconsciente, que a vontade dela era me tirar da rua. E ela conseguiu fazer isso, né? Hoje, o poder público tem medidas socioeducativas, né, de projetos sociais, né, projetos técnicos, entendeu? Que envolve educação e também parte técnica, que faz com que essas crianças saiam da rua e adentrem, né, para arte, que aprenda a tocar um cavaquinho, que aprenda, que vai jogar um futebol e vai fazer balé e coisas desse tipo, né? Naquela época a gente não tinha isso, mas a gente começava a trabalhar muito cedo. Então eu tive contato com o trabalho muito cedo. Isso, na verdade, foi muito bom para mim, porque a maioria dos meus colegas da época, que ficavam na rua, sem ter o que fazer ali naquele períodozinho pós-escola, né? Se enveredaram para outros caminhos, né? E hoje eu agradeço a Deus, também agradeço a minha mãe, né? E o meu objetivo hoje, cara, é lutar por essa causa, né? Essa causa social é uma causa que mexe muito comigo, porque a minha família, ela veio disso aí, né? A gente vivia a vulnerabilidade quando pequeno. Hoje, a maioria das minhas famílias, dos meus sobrinhos, né? Todos têm vidas estabelecidas. E essa história de vida que nós temos, na verdade, ela só me fortalece. Que eu olho para trás, eu vejo de onde eu vim, onde que eu estou e onde eu ainda vou chegar. Como é que é a vida do Adilson hoje, depois dessa trajetória? Porque dá um livro, essa sua história de perder seu pai, a sua mãe ter que criar filhos sozinhos, você, uma criança, e ela toma uma atitude que é louvável, né? De tirar você, de uma certa forma, da rua. Aí você começa a ver tudo que você passou. Em pleno século XXI, hoje, casado, com os 2 filhos, como é que você analisa a sua vida hoje? Cara, eu analiso a minha vida como sendo, na verdade, uma dádiva de Deus, né? Uma dádiva porque eu tive tudo para dar errado. E, na verdade, está dando certo, né? E, na verdade, hoje, o nosso país, ele vive uma desigualdade social muito grande, né? Onde esse tipo de situação, na verdade, faz com que a maioria das crianças, elas tenham um futuro comprometido, né? A maioria dos nossos líderes, nossos gestores, hoje, eles precisam ter um olhar voltado para essa questão social. Antigamente, os pleitos eleitorais, a política em si, né, ela era ligada somente à questão, né, socioeconômica, infraestrutura da cidade, né, e coisas desse tipo. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, né, do legado que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? Se a gente observar bem, as pessoas que nasceram na década de 70, como eu, na década de 80, na década de 90, são pessoas que pegaram esse período pré-informação, pré-internet, né? Estão vivendo esse período da informação agora e a gente está caminhando para um período muito mais avançado, muito mais evoluído, que a gente não sabe o que esperar. Eu acredito que no futuro nós vamos ter muito mais recursos, né,
para tratar essas coisas, para tratar essas mazelas da sociedade, né? Mas o momento que a gente tem para poder analisar essas coisas, o momento é agora. Então, o Adilson de hoje, cara, ele é o Adilson que se preocupa com o presente e também se preocupa com o futuro. O fato de eu ter vivido essas experiências no passado, isso me qualifica, né, para eu poder ensinar, para eu poder educar e também direcionar as futuras gerações. Já que você não foi criado com a presença paterna, como é que é o Adilson pai? Cara, o Adilson pai, ele é babão demais, né? Tipo assim, eu amo os meus filhos. Na verdade, sempre quando eu toco nos meus filhos, eu choro. Por quê? Cara, porque eu tive uma infância difícil, né? Eu tive uma infância difícil e meus filhos, cara, eles sempre tiveram de tudo. Sempre tiveram de tudo. Dificilmente eu choro. Minha esposa sabe disso. Geralmente eu choro quando eu penso ou falo de meus filhos ou quando eu penso no meu pai. Então, o Adilson pai, ele é bem babão, né? Bem babão. E eu tenho uma relação de amizade com os meus filhos. A gente é amigo, entendeu? Meus filhos. A gente, como todo pai, eu dou bronca, né? Mas eles são super conscientes, né? No período que eu trabalhava embarcado, a gente ficava 14 dias distantes, né? Se comunicando só por telefone. Isso aí, isso também mexeu muito comigo nesse período. Então, o Adilson pai, cara, é aquele pai preocupado, né? A preocupação, na verdade, que eu tenho com meus filhos é a preocupação que eu tenho com os filhos das outras pessoas da sociedade, né? Os meus filhos, eles tiveram a oportunidade de nascer num lar, né? Onde não faltava provisão, né? Eu já não tive essa sorte. Então, só pelo fato dos meus filhos ter um certo conforto, de eu conseguir proporcionar isso para eles de uma certa forma, eu já me sinto vencedor. Agora, a minha grande preocupação é fazer com que os meus filhos repassem esse legado para os filhos deles, para as futuras gerações. Eu acredito que não seja difícil, porque você não foi criado com seu pai e tá dando tudo em dobro daquilo que você não tinha. Basicamente, os seus filhos devem conhecer a história da perda do avô, como que o avô morreu e ver como que o pai trata. Acredito que automaticamente eles vão, não, meu pai é um herói para mim. Meu pai merece que a gente leve adiante tudo que ele está deixando de bom para a gente, assim como você acabou de relatar que a sua família, a sua mãe, falava as características do seu pai e você mesmo não conhecendo ele, você trouxe para a vida também tudo aquilo que eles passavam do seu pai ser um grande homem, trabalhador, e você pegou e falou, não, vou levar isso comigo. E hoje você se tornou esse grande pai e esse conhecido Adilson Moreira, o pastor Adilson, que na sua trajetória você acaba ingressando num dos empregos mais cobiçados do Brasil, que é na Petrobras. Um menino que foi criado sem pai, não conheceu o pai, praticamente assim solto, né? A mãe mesmo colocando na oficina, tinha rotas para fugir para todo caminho errado, mas você virou um funcionário da Petrobras. Conta essa história aí. Cara, bacana. O que acontece? Eu me lembro que no ano de 2002, assim, quando eu casei, aqui em Itaperuna, né? Aquela fase, assim, de recém-casado, né? Que todo mundo tem essas dificuldades. E a gente passou por muitas dificuldades. Eu e minha esposa no começo, né? No mês que conseguia pagar a luz, meu irmão, faltava o dinheiro da compra. No mês que tinha o dinheiro da compra, cortava a luz. Quando pagava a luz, daqui a pouquinho acabava o gás e tinha luz de novo. E a gente casado de pouco, a gente não tinha essa experiência assim com a casa, com a gestão, aquela coisa toda. E, cara, eu não gosto de passar aperto, não. Não gosto, porque eu já vim de uma infância bem, bem sofrida. E falei, cara, vou sair de Itaperuna, vou tentar fazer a vida em outro lugar, entendeu? Fiz algumas ligações e parti para Macaé. Joguei a mochila nas costas e parti para a cidade de Macaé. Chegando lá, a gente tinha um local para poder ficar, sem ter emprego estabelecido. E morei na rua lá alguns dias, porque
não tinha onde ficar, uma cidade muito concorrida. Saía procurando emprego todos os dias na parte da manhã e o dinheiro acabou, meu irmão. Pegava pão dormido na padaria, comia com a garrafinha d'água e procurando emprego para cima e para baixo. Até que um dia que eu cheguei na Orla dos Cavaleiros, famosa Orla dos Cavaleiros, muitos restaurantes, mais de uns 30, um do lado do outro, né? Passei em todos, meu irmão. Teve uma hora que eu passei em um, fiz contato com a pessoa e ele estava precisando lá de um lavador de copos. Aí eu entrei nesse restaurante como lavador de copos. Fiquei como lavador de copos durante alguns meses. Depois de lavador de copo, eu passei a ser auxiliar de garçom durante alguns meses. Depois de auxiliar de garçom, eu passei a ser garçom lá. Ganhava-se muito bem como garçom. E depois, menos de um ano, eu já era gerente de um dos maiores restaurantes da cidade de Macaé, né? E nesse meio tempo, né, fiz alguns cursos de liderança, preparo, gestão e fiquei conhecendo um cara que se tornou muito meu amigo, que era dono de uma das maiores empresas petrolíferas na cidade de Macaé. Prestava serviço para a Petrobras. E a gente ficou muito amigo, né? E esse cara, Dilson, você tem que vir para cá para trabalhar comigo, cara. Poxa, eu falei, amigão, não sei fazer nada disso aí. Entendeu? Eu falei, cara, mas a empresa te treina, a gente te dá um curso e eu preciso de um cara que nem você, cara, aqui na empresa, entendeu? Com esse seu perfil aí. E, meu irmão, teve um dia que ele me chamou, cheguei lá na empresa dele, falei, meu irmão, ó, seu papel tá aqui, vai lá e pede conta do restaurante. Falei, rapaz, você tá ficando doido? O cara lá é meu amigo, rapaz, como é que eu vou sair do restaurante? Entendeu? Depois de alguns anos já no restaurante. Ele falou, cara, ó, preciso de você aqui comigo, quanto você ganha lá? E ganhava bem, eu falei, eu ganho X. Aí ele falou, pô, toma aqui, ó, 3 vezes mais. Eu falei, rapaz, que é isso, rapaz? Você tá ficando doido? Eu falei, não, rapaz, eu quero você aqui comigo, pô. A gente é parceiro e isso aqui, meu irmão, ó, você vai ganhar isso, ticket de alimentação, refeição, ticket de farmácia, não sei mais o que, tal. A empresa vai te treinar, te pega de carro, te leva para um lado, te leva para o outro. Você vai passar só 14 dias embarcado, 14 dias para poder ficar com a sua filha. E esse era o meu ponto fraco, né? Eu era gerente do restaurante, trabalhava de manhã, de tarde, de noite e não tinha tempo para poder ficar com a minha filha, com a Alice, que estava muito novinha. Eu falei, cara, se eu ficar 14 dias com a minha filha, para mim vai ser um sonho. Aí, meu irmão, entrei, fui lá pedir conta do restaurante, fui para a empresa, fiz todos os exames, adentrei ao mercado offshore, né? A indústria de petróleo e gás. Outro desafio, porque eu tive que me informar muito, né? Uma indústria altamente tecnológica, né? Com muitos desafios. E a empresa me treinou, tipo assim, eu pensei que a empresa estava me treinando para ser almoxerifado, varrer chão lá em cima. Daqui a pouquinho, entrei no treinamento, falei, meu irmão, você vai ser encarregado da empresa. Eu falei, que é isso, cara? Não, você vai ser um dos futuros carregados aí. E esse é um cargo muito concorrido. Eu falei, que é isso? Sim, pô. O cara aí gosta muito de você então, porque ele não faz com ninguém não. Eu falei, cara, é mesmo? Pô, meu irmão, carregado, você tá entrando pela janela. Eu falei, pela janela na indústria de mercado offshore? Eu falei, cara, pela janela. Aí eu entrei, cara, e tive meus primeiros desafios, né, na plataforma e galguei alguns níveis dentro da empresa, depois em outras empresas e depois de muitos anos cheguei ao nível de supervisor, seria quase o nível máximo lá dentro, né, e tive que me qualificar muito, né, tive que qualificar muito. A gente abre mão de muitas coisas porque é um mercado altamente competitivo e, tipo assim, margem de erro quase que zero, né? Porque na verdade 400 homens na plataforma e o erro de alguém lá compromete a vida de mais de 400 homens e lá não tem como errar, entendeu? Ou seja, você tem gás, você tem petróleo, você tem fogo, né? Um erro de alguém lá coloca em xeque a vida de todo mundo. Então, o mercado é muito competitivo, isso me fez crescer muito. Por exemplo, a área de planejamento estratégico, eu me calço muito antes de fazer as coisas, sou muito perito, fuço muito, futrico, abro, leio, me intero muito de tudo para poder fazer, para depois eu entrar de cabeça. Então foi um mercado que me qualificou muito, me preparou para a vida, né? Aqui embaixo eu consigo adentrar em qualquer setor, seja ele operacional ou administrativo. Eu consigo transitar muito bem entre todas essas esferas. Porque lá em cima, ao mesmo tempo que você é supervisor, você é encarregado, você é técnico de materiais, você é meio que enfermeiro, você tem que carregar material nas costas, você tá varrendo o chão, daqui a pouquinho você está participando de reunião com um gringo, falando um pouquinho de inglês ou não, e você está aí conversando com o gerente, videoconferência com alguém de outro estado, de outras empresas. Então você transita muito. Então isso me fez crescer muito, eu evoluí muito, né? Trabalhando em empresas de alto nível.
né? Eu tenho muito a colaborar com o futuro da nossa cidade também devido a essa gama de informações que eu trouxe comigo, né? Tanto a parte profissionalizante, né, como essa parte de gestão e também de liderança e como toda essa questão do processo em si. Mas você viveu um momento áureo da sua vida nesse período? Lá, cara, vivi. Então, eu quando estive trabalhando na indústria de mercado offshore, cara, um dos momentos que me marcou muito foi que Deus, ele sempre teve uma chamada na minha vida, né? E adentrando ao mercado offshore, quando eu me deparei lá em cima lá, em algumas plataformas a gente tinha cultos, né? As pessoas evangélicas, católicas, se reúnem lá em cima no dia do domingo, eles fazem lá os seus cultos e tal. E na plataforma que eu tava, tinha lá 5 pessoas reunidas e tal. Aí teve um dia que eu cheguei, me juntei, e tinha um violão parado, eu peguei um violão, comecei a tocar, e ele, poxa, você toca violão? Eu falei, toco, cara, a gente tá pedindo a Deus alguém que tocasse violão. Aí a gente começou a cultuar lá em cima da plataforma, e nesse meio tempo, começou a se tornar meio que um trabalho missionário, né? E a gente começou a buscar por essas coisas, e Deus começou a responder. Aí, daqui a pouquinho, de 5 pessoas, a gente tinha 10. De 10 já pulou para 15. De 15 já pulou para 30. De 30 a gente teve que sair de um quartinho para um auditório. E a gente começou a ter cultos lá de 200 pessoas, 300 pessoas no auditório, né? E pessoas se convertendo e, tipo assim, eu tendo que cuidar de pessoas lá em cima durante os 14 dias. E quando eu vi, o negócio tomou uma proporção de igreja. Conversei com o meu pastor, falei, amigão, meu pastor é muito meu amigo. Eu falei, amigão, a situação tá assim, o atual. Chamei o pastor novo, falei, ó, a gente começou com um trabalho missionário na plataforma lá, que era 5 pessoas, e agora já tem quase 300, entendeu? Aí ele falou, rapaz, ó, você tem uma chamada de Deus e vem pra cá que preciso te colocar aí nesse caminho. E aí que veio a responsabilidade pastoral, né? E lá em cima, na verdade, conversões semanais, entendeu? Pessoas se convertendo, e não é se convertendo e converteu e vai para casa, se convertendo, mudando de vida, chegando em casa, desembarcando, né? Chegando em casa, o cara que bebia há 20 anos e a mulher dele orava para ele poder parar de beber. Ele desce da plataforma, chega em casa, amor, parei de beber. Aí ela falou assim, mas parei de beber como? Não, me converti. Se converteu onde? Você estava embarcado? Não, na igreja. Mas a igreja lá em cima, lá é plataforma de petróleo. Não, lá tem um pastor. E ele pregou e Deus tocou no meu coração. Não quero saber de beber, não quero saber de fumar. A minha vida mudou. Aí, testemunho do cara, ele acorda no outro dia, no domingo de manhã, e a esposa dele, quando procura ele, meu irmão, ele já tá arrumadinho, com a Bíblia na mão, bora pra escola dominical, pra sua igreja. E a mulher, pra minha igreja? Mas você nunca foi na minha igreja? Não, mas eu vou hoje, não tô falando com você que eu me converti, pois. Entendeu? Um dos testemunhos que a gente tem lá. Aí o cara vai pra igreja e ele transforma mesmo a vida dele. Aí quando ele volta pra plataforma, ele conta o testemunho dele. Falei, meu irmão, ó, cheguei lá embaixo, lá choquei todo mundo, pastor. Cheguei lá e falou, agora eu sou crente. Mas se converteu onde? Lá na plataforma. Meu irmão, e tem gente me chamando lá para eu poder dar o meu testemunho em outras igrejas, que eu me converti na plataforma, a plataforma tem culto e que não sei o que tal. Eu falei, cara, que bacana. Então, esses são alguns testemunhos que a gente tem lá de conversões, né? E até mesmo de libertações e outros testemunhos de curas que aconteceram mesmo assim na plataforma. Aí eu comecei a ver que Deus estava operando mesmo naquele lugar, né? Eu ficava aqui 14 dias, né? Estava aqui na igreja, mas quando eu ia embarcar... Quando você entrou para a plataforma, você voltou para Itaperuna? Fiquei durante um bom tempo lá. E quando a minha esposa engravidou do segundo filho, aí a gente voltou. Em 2009 a gente voltou para Itaperuna. E eu ficava aqui, aí quando os 14 dias que eu estava lá, a gente trabalhava, né? E quando chegava à noite, a gente tinha uma igreja para poder tomar conta, cara. Então, tipo assim, isso foi uma responsabilidade muito grande, porque na função que eu trabalhava na indústria de petróleo e gás, são 12 horas trabalhadas, eu trabalhava durante o dia, 7 horas você janta, automaticamente a força de trabalho, ela se desloca para os seus camarotes, vai assistir um filme, aquela coisa toda. O cara que é supervisor, ele vai para o computador, ele vai fazer o planejamento do outro dia. Tipo assim, meia-noite é cedo pra gente. 1 hora da madrugada, eu tô voltando pro camarote para escovar dente para tentar dormir. Então é praticamente quase 15 horas aí de trabalho
bem cansativo, né? Fora isso, tinha a responsabilidade da igreja também, né? Em vez de ter culto somente nos domingos na plataforma, a gente também começou a ter culto na terça e também na quinta, né? Como aqui embaixo, né? Culto de ensino, culto de libertação e orações, propósitos e tal. Então é um trabalho mesmo missionário, né? Aí depois eu passei para uma outra empresa que a gente começou a rodar outras plataformas e a gente começou a estender esse trabalho em outras plataformas. Hoje a maioria das plataformas que você vai, você embarca, né? Você tem esses trabalhos, né? Eu não fui o pioneiro em si, né? Porque já tinham pessoas lá em cima que desenvolviam esse trabalho em algumas unidades. Mas no local que eu estava foi um boom, porque a gente saiu assim de um número irrisório para quase 300 pessoas. Eu tenho fotos lá no meu Facebook aí, né, de pregações, né, e foi um período marcante. E qual foi o momento que você acabou com tudo isso de plataforma? Cara, o momento, eu já estava sentindo que esse momento chegaria, né? A gente teve aí a crise de 2014, né? Teve Lava Jato e eu sabia que em algum dado momento que eu ia ter que parar de embarcar, né? Então, tipo assim, a maioria das empresas lá, com demissões em massas, né? 500 pessoas sendo demitidas aqui, 2.000 ali, 3.000 lá, entendeu? Aí eu falei comigo, falei, cara, uma hora isso aí vai chegar em mim, entendeu? Isso em 2014. E aí Deus falou comigo, eu falei, meu irmão, você só vai sair daí da hora que eu deixar. E porque a gente tinha um trabalho lá missionário, né? Isso foi em 2014 e a gente foi trabalhando, evangelizando e na verdade em 2018, isso, 2018 para 2019, quando começou a pandemia, esse processo todo, né? Aí a gente recebeu a informação, né, que a empresa ia rescindir o contrato. Fui um dos últimos a sair. Aí eu saí, até hoje, algumas empresas me chamam ainda para voltar para o mercado, né? Mas hoje em dia eu acredito que eu tenho outra missão, né? Tenho outra missão e eu me dedico muito a essa missão, né? Que é estar aqui hoje, mais junto da sociedade, junto da minha família, junto com as pessoas da minha cidade e tentar mudar de alguma forma a realidade do nosso município. Foi aí que você entrou para a política? Poxa vida, momento marcante esse aí. Então, o pleito eleitoral, né? O último pleito eleitoral, eu fui convidado, entendeu? Para poder preencher um partido e nós tivemos a oportunidade de vir candidato. Não tinha muito tempo para poder fazer campanha, na verdade, porque ainda estava nessa vida meio corrida, né? E também não ficava muito aqui na cidade. As pessoas me conheciam, mas eu não me fazia conhecer. Por quê? 14 dias aqui e 14 Só para eu dias entender, lá. você embarcado e também veio candidato a vereador daquele ano. Não. Eu já tinha parado de embarcar. Mas as pessoas tinham o hábito de me ver somente de 14 em 14 dias, né? Então eu não me fazia muito conhecer, apesar de ser muito conhecido na cidade. Sou músico, rodo por todos os locais, igreja, banda, aquela coisa toda, sou muito conhecido, né? Mas esse conhecimento todo para o pleito eleitoral, ele é irrisório, né? Ele é irrisório. Então a gente teve a oportunidade de vir candidato naquela época, a gente veio candidato, mas a gente não teve a expressão que a gente precisava ter, entendeu? Mas foi uma experiência muito bacana, né? Foi uma experiência muito bacana. Hoje eu agradeço por ter vindo candidato naquela época, né? Foi uma experiência, na verdade. O que te motivou a entrar para essa vida de política? O cara era... A sua história é muito bacana, tá? Muito legal. Pedia né? pão, Sim. dormiu na rua. Gerente de restaurante. Foi lavador de copos. Olha só que retrospectiva. Auxiliar de garçom. Quem olha você hoje não sabe, tá vendo como é que é bom você contar a sua história? Porque tem muita gente que conhece o pastor Adilson. E aí, pastor Adilson? Mas não sabe a sua real história. Isso aí. Ajudante de garçom, que lá no Rio é chamado de cuminho. Isso aí, comi. Né? Garçom. Gerente. Conheceu um grande empresário. Foi chamado... Rapaz, que história. Aí... O camarada entra de paraquedas ou alguém te motivou? Alguma coisa te salientou? Como é que foi essa questão de você, com tudo isso,
entrar para a vida da política? Cara, e na minha vida, na verdade, acontece tudo de acordo com a vontade de Deus. E também uma pessoa me chamou para adentrar ao cenário político, né? Pessoa muito conhecida. E o grupo hoje aí que faz a administração do município, né? Que tem trabalhado bastante. Nosso prefeito tem uma gratidão muito grande também por ele, né? Porque nos auxiliou. A gente adentrou aí ao grupo e a gente mantém Fala o nome do prefeito. nosso prefeito Alfredão. O atual Porque nós vamos ter gente assistindo em tal, às vezes, em outros Isso. lugares. Quer saber qual é o Isso prefeito aí. que você está se referindo? O nosso prefeito Alfredão, ele me convidou na época para a gente entrar no partido, vim pelo partido dele, né? Que foram eleitos 3 vereadores no partido do prefeito na época, e eu fazia parte desse partido, né? E a gente, mesmo sem ter muita experiência política na época, a gente foi pra rua, né? Foi pra rua, a gente atingiu aí quase 300 votos e sim, sem ter muita experiência, com a cara e com a coragem, foi um resultado bacana, né? Então, hoje, na verdade, aconteceu dessa forma. Me chamaram e eu vim, né? E eu gostei da experiência. O que eu percebi? Dentro da esfera pública, nós temos a oportunidade de ajudar muitas pessoas, né? Muitas pessoas, tanto na área da saúde, tanto na área social, né? Tanto na questão também de infraestrutura. Hoje eu me sentindo, eu sendo do governo hoje, eu passo na rua, eu vejo algum problema, um esgoto vazando, alguma coisa desse tipo aí, pego o telefone e ligo pro secretário, amigão, ó, tá com problema aqui na rua tal, aí no outro dia eu passo lá, já resolveu o problema. Muito bacana, muito gratificante, né? Tô passando lá no meu bairro, encontro com uma pessoa lá, pai, tentei marcar um exame ali, não, tentou não, vamos lá que você vai conseguir, pego no meu carro, leva lá, ó, aqui nesse setor, consegui, tal, aquela coisa toda. Então, a gente se vê como um elo de ligação entre a sociedade e o poder público. E a nossa função, fazendo parte, né, do governo, é justamente ser esse elo de ligação, né? E, na verdade, a gente conseguir pegar as pessoas e direcionar essas pessoas para que essas pessoas possam acessar o poder público com mais facilidade. Existem as burocracias, existe em todo setor, mas o nosso papel, né, como cidadão, como político e como poder público, da gente conseguir trazer essas pessoas e facilitar o acesso das pessoas a estes recursos. Isso que motivou o pastor Adilson a querer ser mais ainda para as pessoas, porque hoje você é um pré-candidato a vereador, não é isso? Sim, sim. Hoje nós somos pré-candidato a vereador, né? Nós estamos aí numa trajetória totalmente diferente da trajetória anterior, né? Na anterior a gente foi convidado para poder preencher um partido, né? Nessa, nós já estamos aí há mais de 4 anos, né? Desenvolvendo um trabalho muito importante de serviço prestado para a sociedade, né? A sociedade está reconhecendo esse trabalho de serviço prestado. A gente auxilia a sociedade de uma certa forma e tem sido muito bacana, né? Tem sido muito bacana. O feedback, o retorno que a gente está tendo desse serviço prestado, isso ele é muito bom. E eu acredito, como pré-candidato, né? Eu acredito que eu tenho vontade, tenho habilidade, conhecimento também que é necessário, né? Pela trajetória de vida que eu tive em outros setores, em outras empresas, né? Eu acredito que eu posso contribuir muito. Eu sou uma pessoa muito do diálogo, dificilmente, eu acho que ninguém me viu aí discutir com alguém, esbravejar, não, dificilmente isso vai acontecer. Eu sou uma pessoa muito hoje do diálogo. Hoje eu vejo a Câmara Municipal hoje, ela tem um papel muito importante, né? Para conduzir, né, o município juntamente com o executivo, né? Uma Câmara forte, né? Uma Câmara que seja aberta ao diálogo, uma Câmara onde os seus componentes, né? Eles se respeitam um ao outro, né? Principalmente porque são colegas de trabalho, como sendo colega de trabalho, o respeito é pauta principal, né? De termos lá dentro. Então a gente acredita que a próxima Câmara Municipal ela pode ser montada, né, e composta de uma forma que o município ele saia ganhando muito em representatividade. Eu creio nisso, né? Existem nomes bons para o próximo pleito, pré-candidato, que você colocar aí à disposição. Nós estamos também à disposição, né, de uma forma totalmente diferente da anterior. Hoje a gente está
cursando, né, uma linha aí, né, bem tênua, até a gente com o objetivo em mente, com o propósito em mente, né? Que é uma das cadeiras da Câmara Municipal. Mas a gente tem todo um trabalho ainda a ser desenvolvido, né? Falta aí alguns meses ainda para o pleito eleitoral, né? Algumas coisas não são permitidas agora, mas daqui a uns 3, 4 meses aí, eu acredito que a cidade vai estar respirando política aí das 6 da manhã até meia-noite. Então hoje nós somos um nome que traz esperança para o município de Itaperuna, né? De ter um representante que veio de família simples, de família humilde, que passou por dificuldade, né? Que é família, né? Que honra a mãe e que gosta dos irmãos, que tem uma trajetória de vida, que tipo assim, que lutou para poder chegar onde chegou e a gente tem um objetivo em mente. Então, a cidade, na verdade, ela só tem a ganhar. Qual é a sua militância? O que pode se esperar do pré-candidato, quem sabe futuramente vereador de Itaperuna? O que eu Então, posso cara, esperar? É mais um? Não, mas esse aí vai fazer diferença? O que o eleitor que conhece o famoso pastor Adilson pode esperar no futuro? como em tudo na minha vida, eu busco excelência em tudo que faço, né? Como eu já te disse, eu sou músico, né? E no período que eu era músico, eu lecionava também. Já trabalhei em conservatório, já dei aula de violão, de guitarra, aquela coisa toda. Eu sempre busquei excelência naquilo que eu faço. Então, amanhã ou depois, eu sendo um vereador eleito na cidade de Itaperuna, o que a sociedade pode esperar de mim, na verdade, é a excelência. A excelência em tudo que faço, né? E outra, a excelência, e eu busco sempre, de forma incessante, né, o meu máximo. Vou me entregar de forma muito especial, né? Quero mesmo trabalhar para a população, quero me entregar mesmo para a nossa cidade, para o nosso município, porque eu vim de uma cultura, desde quando eu era pequeno, que a gente sempre ouvia aqui em Itaperuna, né? Itaperuna é uma cidade maravilhosa, né? Faz muito calor, mas nós gostamos desse calor. Tanto é que todo ano aí no verão a gente dá uma fugidinha, vai na praia, fica lá 2, 3 dias e... Mas o que acontece? Desde quando eu era pequeno, eu ouço falar, o grande calcanhar de Aquiles da cidade de Itaperuna, né? O ponto, vamos dizer que ponto fraco, sempre foi a questão de crescimento socioeconômico, né? A geração de emprego, renda, sempre foi um desafio para a cidade de Itaperuna. Eu acho que os futuros gestores, eles precisam ter ciência disso, é lógico, a maioria tem, mas nós precisamos ter medidas e ações desenvolvidas para a gente conseguir combater e mitigar essa falta de crescimento socioeconômico. Hoje, na verdade, nós temos uma oportunidade muito grande, né? Que a gente tem um deputado federal, né? A gente tem contato direto com Brasília. Então, o que a gente pode esperar do futuro de Itaperuna, com as próximas renovações que vão haver no futuro, de candidatos bem preparados, candidatos bem preparados dentro da Câmara Municipal, é que essa articulação, esse link, esse interesse, esse trabalho, né, essa competência, ela vai ser muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso município, cara. Seu sonho para Itaperuna? Uma cidade ultra mega desenvolvida. Cara, a gente já tem aí o aeroporto chegando, a gente tem estado do contorno que deve estar saindo também, né? Eu acho que isso é só o começo, eu acho que muita coisa boa está vindo por aí, e eu quero participar disso, cara. E eu quero participar dessas conquistas, e eu quero ser um cara atuante, meu irmão. Eu quero ser um cara atuante e eu quero participar das futuras conquistas que o nosso município irá ter. Eu só te desejo muito boa sorte, né? Vontade você tem, história você tem. Não é história da carochinha, uma história de vida que motiva você cada vez mais se qualificar em cada coisa que você coloca a mão para fazer. E você mostrou isso com excelência. E que o Senhor possa te conceder essa honra, essa oportunidade de, quem sabe, assumir uma cadeira no Legislativo de Itaperuna. Legislar pelo povo, para o povo e com o povo. Muito boa sorte. Gostaria que você deixar suas considerações para essa turma boa aí que está acompanhando a gente. Cara, para mim, muito obrigado, tá, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Como eu te disse no início,
Para mim era um sonho estar aqui. Eu digo era, que a partir de agora, né, realizei esse sonho. E para você que é ouvinte aí do Invicto Podcast, cara, estamos juntos, tá? A cidade de Itaperuna aí, uma cidade que só tem a ganhar. Ano que vem vai ser um ano de vitórias. Eu agradeço a vocês, agradeço pela oportunidade. E é isso aí, cara. Acho que a cidade, na verdade, eu acho que ela vai ouvir muito falar do Adilson Moreira. Só uma curiosidade. Política e religião podem andar junto? Opa! Uma das perguntas que mais me fazem, na verdade, é isso aí, né? Política e religião. Até onde? Como? Quando? Na verdade, com base bíblica, se nós olharmos aí a maioria dos patriarcas bíblicos e dos nossos reis que a Bíblia apresenta, Davi, Salomão, entre outros, né? Eram estadistas, né? Eram líderes. Hoje, se Davi tivesse aqui, na verdade, seria aí o presidente do país, né? Salomão da mesma forma. Moisés, na verdade, foi um legislador, né? Que é o legislativo, né? Que é a Câmara Municipal. Só que Moisés, na verdade, ele era um compilado de todas essas coisas. Ao mesmo tempo que ele era o legislador, ele era o cara que governava, é o cara que auxiliava o povo, é o cara que instruía o povo. Então, o cara tinha uma carga muito grande. Então, a religião é a política, o evangélico é a política, o católico é a política. Olhando a política como um instrumento de transformação social, onde há oportunidade de mudar o curso de muitas pessoas e da sociedade, as pessoas não só podem, mas como devem participar de forma ativa da política. O evangélico, o católico e todos os outros têm a obrigação, olhando a política com esse viés, né, de instrumento de transformação. As pessoas têm a obrigação de participar. Foi justamente por isso aí que me deu esse start. Falei, cara, eu sou um cara religioso, mas o que eu faço na minha cidade? O que eu faço no meu município? Né? O que a gente vê muito por aí é as pessoas ficam apontando o dedo, pro político tal, pro cara tal, que é isso que é aquilo. Mas na verdade, quando você chega ali para poder colocar a cara, para poder bater de frente, que na verdade é tenso. Vir candidato não é brincadeira não, né? Vir candidato é brincadeira não. Existe um desgaste da família, dos filhos, da casa, da saúde, né? É o próprio nome e muitos amigos seus se afastam, outros achegam, né? Quem você pensava que era amigo de verdade, na verdade não é, e quem você pensava que não era, passa a ser o seu melhor amigo. Então, na verdade, é um meio de descoberta de quem você é e de quem são as pessoas que estão à sua volta. Então, eu, para mim que sou um cara religioso, eu até agradeço a Deus por ter entrado na política, cara. Porque eu fiquei sabendo assim, ó, você gosta de mim de verdade, você gosta de mim de verdade, você gosta também. Você me surpreendeu, hein? Então, tem certo. Isso não muda nada. Eu não mudo com essas pessoas. Mas, tipo assim, foi bom eu ter essa experiência, né? Para eu saber. De repente, o cara que eu achava que gostava muito de mim, né? Chega na hora decisiva, o que se acha? Pô, esse cara vai provar agora que gosta de mim mesmo, né? Aí o cara vai dar para trás, né? O cara vai escorrega. Não por falta de apoio, né? Mas por certas decepções que a gente passa. Mas isso aí a gente tira de boa, né? Viu só? Política e religião também podem andar junto. Falei assim com um pré-candidato a vereador, conhecido como Pastor Adilson, seu nome de batismo, Adilson Moreira, mais popularmente conhecido em Itaperuna como Pastor Adilson. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, boa sorte, sucesso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha para todo mundo, espalha para geral que o Adilson, Pastor Adilson, pré-candidato a vereador, esteve aqui no Invictus Podcast. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!